Hoje eu quero te levar para conhecer um museu que fica na região central da Itália, em Ischia di Castro, um lugar onde os objetos falam por si só e dizem muito sobre o passado das antigas civilizações. Vem descobrir comigo! Então aqui nesse lugar, um lugar que você encontra um pouco da história da humanidade, do período paleolítico até o Renascimento. Então aqui tem muita história para se ver, para se conhecer, para se aprender com esses povos que estiveram aqui e que deixaram toda essa história, todos esses vasos aqui, por exemplo, todas essas recordações, o que faz a gente entender como vivia essa civilização no passado, essas civilizações no passado. Fomos recebidos pela diretora do museu, a senhora Ana Laura, que muito simpática nos acolheu, apresentando cada detalhe deste lugar, que permite ao visitante uma verdadeira imersão na história. Ela me convidou para visitar o percurso dentro do museu, que tem cronologia histórica. Na verdade, é um arranjo de materiais arqueológicos que, da pré-história ao Renascimento, sabem contar a grandeza de um território. Então, aqui numa sala só, a gente encontra, por exemplo, nesse período aqui, Paleolítico Superior, joias que se usavam naquele período ali. Aqui a gente tem um colar, tem alguns tipos de joia que eram utilizados naquele período. E aí a gente vem aqui nessa região, tem uma gruta que se chama Sette Canelle, que ele é cheio de... nascem alguns córregos, rios, e lá foram encontrados também esses objetos que eram objetos naquela época do cotidiano. Então a gente tem aqui objetos para poder finos, né, que eles usavam, algumas coisas aqui que a gente nota que eles utilizavam naquele período, no período que a gente fala que é Paleolítico Superior. E na mesma sala a gente faz um salto de 7.000 anos, né, e vem já para o período Neolítico, sempre na mesma região aqui. E eles tinham descoberto então a cerâmica. E aqui alguns objetos feitos de cerâmica que a gente consegue observar aqui, dar essa volta no passado para poder ver um pouco disso, um pouco dessa história. Tudo isso numa sala só. A civilização etrusca é muito importante aqui para a região do centro da Itália, principalmente porque vem antes ainda da civilização romana, né, que deu origem, inclusive alguns reis eram de origem etrusca. E essa localização aqui onde estamos hoje, que é a região de Castro, era muito importante naquele período, porque os etruscos chegavam pelo mar e encontravam aqui uma região privilegiada. Por quê? Porque eles tinham aqui a terra vulcânica e essa terra vulcânica era fácil de se cultivar e eles encontravam um terreno no qual as cidades ficavam protegidas, elas ficavam em cima, né, desses montes com os rios e tinha essa proteção. Então é justamente esse cenário que eles encontraram aqui e Castro é um dos lugares onde a gente pode observar vários sítios arqueológicos que contam aí a história
dos etruscos, né? Então, uma história muito importante, a história da humanidade. E aqui a gente tem a possibilidade de ver um pouco mais e saber, entender um pouco mais dessa história. Questi sono portaprofumi a forma di ciambella, questo a forma di uccellino. Então, só para você ter uma ideia, a maioria desses objetos aqui foram retirados de tumbas daquela época ali. Um vaso desse daqui, esses vasos aqui, a maioria desses objetos tem mais de 2.500 anos. Ou seja, você olha, eles estão aqui perfeitos, restaurados, né? Muito bem aqui conservados. E é muita história, 2.500 anos, e você consegue ver todos os detalhes, consegue observar tudo como era feito, né? Consegue fazer esse salto na história e voltar aí ao passado. Aqui na cidade de Castro, na época, na década de 60, eles encontraram, né, essa tumba no formato de casa. E é uma tumba muito importante, muito rica, né? E de lá eles recuperaram aqui esses leões feitos com uma pedra rosada, né? Tem Ares logo ali na frente e é uma pedra um pouco diferente. E qual era a função na tumba desses leões e de Ares? A função era espantar os espíritos malignos e preservar aquele túmulo onde descansava ali aquela pessoa que tinha, né, passado para outra vida, como se diz aqui, Aldilá. Então agora eu quero entender um pouco mais sobre a evolução da cidade de Castro, né, que a gente precisa saber um pouco mais sobre isso, né, dessa história tão importante para a humanidade, nesse museu tão rico, né, de histórias e informações. Allora, lei mi racconta un po' dell'evoluzione di questa città. A Ana Lúcia me explica que a cidade de Castro nasceu como um centro da civilização etrusca, que teve seu esplendor no VI século. A cidade que vivenciou muita riqueza, o que se nota pelas tumbas ricas e monumentais que foram encontradas e várias pesquisas feitas sobre a cidade. Depois, a cidade se tornou Castrum, uma cidade fortificada romana. No período medieval, se tornou um centro da diocese, um lugar importante para a religião. A fase mais famosa da cidade e rica é atribuída ao Renascimento, quando em 1537, Paulo III Farnese, o Papa, funda para o filho o Ducado, território de Castro, local onde a família Farnese desenvolveu todos os seus poderes perante aos outros ducados também importantes.
Aqui uma mostra muito interessante, que é a esfinge e as criaturas fantásticas, né? O que é importante ressaltar que eram túmulos de pessoas ricas. E então, tinha essa questão da fantasia, essa questão dessas criaturas fantásticas, como a esfinge, né? Que aqui a gente vê que tem o rosto de uma mulher e as asas. Mas também aqui a gente encontra outros, o cavalo, e a gente tem aqui um cavalo alado, né? Que é o Pégasus, e daquela época fazia parte da criatura fantástica, né? A gente tem também os felinos, que felinos naquela época eram considerados também como criaturas fantásticas, apesar de que eles não terem asas, e o leão com asas. Então todas as criaturas fantásticas reunidas aqui, e a gente percebe, né, essas pedras, né, como eu falei, pedras um pouco rosa, né, tem essa coloração rosa. Todos esses aqui foram encontrados, essas criaturas, né, foram encontradas em túmulos etruscos aqui da região e estão reunidas nessa mostra aqui no museu. Di questa esposizione. Nessa exposição aqui, o deus Mitra, né? E aqui o que a gente veio? Veio direto de Vult, né? Que é um deus oriental, na verdade. E naquela época ali, no 3º século depois de Cristo, né? Que tinha o cristianismo já, eles cultuavam também o deus Mitra paralelamente ali ao cristianismo. E ele era cultuado, como a gente vê aqui na exposição, dentro de lugares escuros, de cavernas, e aqui eles mostram toda essa história, conta essa história desse deus, né? Um deus oriental, o deus Mitra, é o deus que mata o boi, né? Em frente o cachorro, a serpente e o escorpião, e tudo isso tem uma representação, né? Que depois vai falar sobre os grãos, e depois tem toda uma história, né? de sabedoria, de riqueza, dessa fé, né? Dessas pessoas com esse deus oriental que é Mitra. Aqui no museu também está bem representado o período romano, ao qual se referem os vestígios desenterrados na vila rústica de Selviciola, e o período lombardo, com objetos funerários constituídos por armas, adornos pessoais e objetos do cotidiano. Já sobre o período medieval, são várias esculturas que pertenceram à Catedral de San Savino de Castro e afrescos do século XIII. Tudo tem um valor histórico e artístico considerável.